Dia a todos. A gente está começando mais uma semana de seminários. Hoje eu vou apresentar alguns resultados da minha tese de doutorado. Não é a apresentação de doutorado, eu excluí a parte de burocracias, de revisão bibliográfica, a parte de burocrática mesmo, para a gente poder focar mais nos objetivos e nos resultados. Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo está vendo? Sim. Sim? Então, tá bom. Então, para quem não me conhece, meu nome é Liana. Eu fiz doutorado no INPE, no Departamento de Engenharia e Tecnologia Espaciais, na área de mecânica orbital e controle. Então, a minha parte é muito mais de mecânica orbital, com algumas pinceladinhas de controle. Então, a ideia aqui é compartilhar meus resultados com vocês e a gente discutir algumas coisas de teoria, de coisinhas que acabam aparecendo no trabalho de vocês também, e a gente poder fazer essa troca. Então, o título do meu trabalho é Trajetórias perturbadas por forças de origem gravitacional e não gravitacional, aplicadas a um satélite artificial na vizinhança de Marte, Phobos e Deimos. Phobos e Deimos são os satélites naturais de Marte. Então, e os meus orientadores foram o professor Evandro e o professor Vilhena. O professor Evandro é do INPE e o professor Vilhena, naquela época, estava na Unifesp. Agora, se eu não me engano, ele está no INPE também. Bom, primeiro uma contextualizada de como que eu vim parar nesse tema. No meu mestrado, eu estudei a Lua, o nosso satélite natural, e ele é um sistema, assim, relativamente simples, né? O sistema Terra-Lua, porque a Lua ela é esférica, então a gente consegue calcular o potencial gravitacional dela a partir da expansão em harmônicos esféricos, que a gente vai falar já já. E só tem um satélite, né? A Terra só tem um satélite. Então, durante o mestrado, a gente estudou esse sistema, Terra-Lua, as perturbações em um satélite orbitando a Lua. A gente considerou o potencial gravitacional da Lua expandindo em harmônicos esféricos até grau e ordem 100. A gente estudou o albedo lunar, que é a incidência da luz solar refletida pela superfície da Lua. Então, a radiação solar incide na superfície da Lua, a parcela da radiação que reflete e atinge o satélite a gente chama de albedo, e também a pressão de radiação solar, que é a incidência de radiação solar direto na superfície do satélite, sem essa parte da reflexão. E a gente considerou também a atração gravitacional do Sol como uma perturbação de terceiro corpo. Então, depois que eu terminei o mestrado, a gente sentiu uma necessidade de dar um passo para frente, né? De subir um degrau. E eu queria muito continuar estudando luas, porque eu sou completamente apaixonada por luas. E a ideia era, então, a gente pegar um sistema que fosse mais complexo. Aí a gente parou para olhar para Marte, porque em vez de uma, ele tem duas luas, e a hora que a gente inclui um corpo a mais no nosso sistema, isso causa um pouquinho de complicação, mas também, principalmente, porque esse sistema Marte, Phobos e Deimos, ele tem algumas características que são bem particulares e deixam esse sistema bem especial. A primeira coisa é que Phobos e Deimos, eles orbitam Marte de forma muito próxima. O raio orbital de Phobos é de aproximadamente 9.000 quilômetros e o raio orbital de Deimos é de aproximadamente 23.000 quilômetros. Isso é uma distância próxima. Existe uma bem significativa diferença de massa entre Marte e as luas e os satélites, Phobos e Deimos, e também Phobos e Deimos, eles têm um formato muito irregular. Mais para frente eu vou mostrar uma fotinho deles. Eles têm um formato muito irregular. Então, a metodologia que eu usava antes, que era de harmônicos esféricos, não é aplicada de forma tão satisfatória nesse caso.
porque os corpos de formato altamente irregulares, quando a gente orbita muito, coloca o satélite orbitando muito próximo deles, o potencial gravitacional não é uma boa aproximação da realidade. O potencial gravitacional expandido em harmônicos esféricos, ele é mais adequado para corpos que realmente se assemelham a uma esfera. Então, foi por esses motivos que a gente decidiu abordar esse tema. Então, primeiro, a gente fez um estudo e uma análise das principais forças perturbadoras que atuam sobre o satélite quando ele está lá na região de Marte, Phobos e Deimos. Depois, a gente fez uma análise de possibilidades de trajetórias ao redor de Phobos, possibilidade de trajetórias ao redor de Deimos e uma possibilidade de manobra de aproximação. E aí, vocês vão ver já por que teve que acontecer esse terceiro tópico. Esse quarto tópico, desculpa. Bom, então, as perturbações que a gente adotou foram o potencial gravitacional dos corpos, a pressão de radiação solar e a atração gravitacional do terceiro corpo. Já explico isso também. Para o caso de Marte, a gente usou um modelo chamado GMM2B. É um modelo pronto que tem disponível na biblioteca do MATLAB. E ele usa a expansão do potencial gravitacional em harmônicos esféricos. Esse modelo permite que a gente expanda essa equação aqui, de U, até grau e ordem 80. O que significa isso? Esse duplo somatório, esse M e esse L, a gente consegue expandir até 80. Só que, matematicamente, isso é bem complexo. Por quê? Eu coloquei um exemplo no próximo slide. Quem quiser depois conversar nas discussões sobre o que é J2, o que é C22, um pouquinho com mais calma sobre essa equação, a gente discute nos comentários, porque eu sei que o pessoal da engenharia usa bastante esse termo J2, né? E a gente vai discutir também ao longo do meu trabalho, porque que eu não usei só o J2. E usei até o J80 e o C8080. Mas então, como eu estava dizendo antes, a hora que a gente expande esse duplo somatório, a gente encontra equações intimidadoras. Eu coloquei aqui só para exemplificar a expansão desse potencial até grau e ordem 5. Então, o U5. E olha a cara dessa equação. E eu disse para vocês que eu usei até o 80. Só que eu não quero simplesmente o potencial gravitacional. Eu quero saber como esse potencial gravitacional interfere o meu satélite. E a forma que a gente optou por dimensionar essa perturbação foi através do incremento de velocidade perturbadora. Então, a gente vê como que essa perturbação atua no satélite se eu pensar em força, que força que essa perturbação causa no meu satélite? Então, a gente optou por fazer essas análises em força, velocidade e aceleração. Só que velocidade, aceleração e força são vetores, então a gente separa em componentes x, y, z. Para exemplificar, eu coloquei aqui a componente da aceleração no eixo x para grau e ordem 10 e olha o tamanho dessa equação. Aí, vocês podem estar se perguntando, nossa, então o programa que você estava usando, o seu simulador de trajetórias, ele fica fazendo essa expansão até grau e ordem 80, que é infinito maior que isso. Para cada passo da simulação, quantos anos você demorou para simular uma órbita? E aí a gente chegou à conclusão, mas assim, é um palpite. Porque esse modelo GMM2B, ele é uma caixa fechada. A gente não consegue saber o que tem dentro dela. Então, a gente acha que, na verdade, esse modelo não fica expandindo essas equações a cada passo da simulação. A gente acha que ele montou tabelas gigantes e ele fica acessando essas tabelas para cada passo da simulação. E a saída desse modelo me dá as componentes x, y, z da aceleração da gravidade para cada instante de tempo. Então, o que a gente faz é pegar essa saída, x, y, z da aceleração da gravidade, que é devido à perturbação, a gente compara com a aceleração da gravidade devido ao campo central. O que seria esse campo central? Como se o satélite não tivesse nenhuma perturbação, como se ele fosse perfeito ali, andando, sem ninguém atrapalhando ele. E aí, essa diferença entre as duas acelerações
é o que me dá o incremento de velocidade de aceleração perturbador sobre o satélite, ou o incremento de velocidade, ou a força sobre o satélite. A gente fez essa análise de diversas formas. E aí, sabendo então essa diferença, esse incremento que essa força, que essa perturbação causa no satélite, a gente sabe qual é a variação na órbita. Então, para o caso de Marte, a gente usou essa expansão em potencial gravitacional, porque Marte é redondinho, se assemelha a uma esfera, e aí a aproximação foi suficiente. Agora, para o caso do potencial gravitacional de Phobos e Deimos, na verdade, eles se parecem mais com 2 asteroides, e não com 2 esferas. Eles têm um formato altamente irregular. E aí, como eu disse anteriormente, essa aproximação não é válida, não é suficiente. Então, a gente optou por usar um modelo poliedral associado ao modelo das concentrações de massa. O modelo poliedral, ele me dá o formato irregular do corpo. E o modelo das concentrações de massa, ele me dá o formato irregular da distribuição de massa do corpo. Então, para esse formato poliedral, para esse modelo poliedral, a gente utilizou tabelas da NASA que me dão quais são os vértices e as faces de cada poliedro, são tipo milhares de poliedros em cada corpo, tem tabelado quase todas as luas irregulares, muitos satélites, muitos asteroides do sistema solar, já tem bastante coisa tabelada pela NASA, então se alguém tiver interesse, isso está disponível para a gente. Então essas tabelas têm lá os vértices e as faces de cada poliedro, então a gente teve que fazer um programa que leu essas tabelas todas e que uniu os vértices e as faces de cada poliedro para chegar nessa figura aqui. Essa figura é de Deimos. Então, e com isso a gente conseguiu o formato irregular da Lua. E para a concentração, para a distribuição não uniforme de massa, que a gente usou o modelo das concentrações, a gente alocou no centroide de cada tetraedro uma concentração de massa proporcional ao volume. Então, a gente consegue saber qual que é o potencial gravitacional de cada tetraedro. E aí, o somatório de todos é o somatório do potencial gravitacional do corpo todo, da Lua toda. Depois, se não tiver ficado claro, a gente discute também mais um pouquinho isso. Então, com relação às simulações e resultados, a gente primeiro estudou as perturbações orbitais na vizinhança de Marte, de Phobos e de Deimos. Então, qual é a magnitude, como que as perturbações, a gente quantizou o impacto dessas perturbações na órbita de um satélite, primeiro ao redor de Marte, depois ao redor de Phobos, depois ao redor de Deimos. Depois a gente estudou trajetórias na vizinhança de Phobos, trajetórias na vizinhança de Deimos e algumas manobras. Vamos lá. Então, primeiro, essas perturbações. A gente fez uma variação, a gente estudou cada uma das perturbações, fazendo uma variação de altitude, de ascensão reta do nó ascendente e de inclinação. Se alguém não souber o que é ascensão reta do nó ascendente e inclinação, eu explico com mais detalhes depois também na hora da discussão, mas a gente fez essas duas variações porque dessa forma a gente consegue cobrir toda a superfície do planeta ou da Lua. Fazendo esse tipo de variação eu consigo cobrir inteiros tudo. Acho que deu para entender. A gente considerou o campo gravitacional dos corpos, a atração gravitacional do Sol e de terceiros corpos. Então, se o satélite está ao redor de Marte, Phobos e Deimos são terceiros corpos. Se o satélite está ao redor de Phobos, Marte e Deimos causam uma perturbação de terceiro corpo. A atração gravitacional deles causa uma perturbação de terceiro corpo. Se o satélite está ao redor de Deimos, Marte e Phobos causam uma perturbação de terceiro corpo. E a pressão de radiação solar. Então, para o caso de Marte, a gente fez essa variação de altitude. E aí, para cada altitude, a gente variou a ascensão reta de 0 a 180 graus. E aí, para cada ascensão reta, a gente variou a inclinação de 0 a 90 graus. Para pegar todos os pontos da superfície do corpo que a gente estava estudando. E aí, então, para 150 quilômetros, a gente fez 0 e essas 4 possibilidades, para 30 também. Então, para todas as altitudes, a gente variou todas essas ascensões e todas essas inclinações.
E para Phobos e Deimos a gente considerou essas mesmas perturbações, só que como a massa deles é muito pequenininha, de Phobos e Deimos, a gente deixou o satélite mais próximo das luas, porque quanto mais ele se afasta, mais intensa é a perturbação de Marte e vira um caos. A gente vai ver já já. Então, a gente fez de 5 a 55 quilômetros, variando a ascensão reta de nó ascendente de 0 a 180 e a inclinação de 0 a 90. Então, os nossos resultados foram esses gráficos. Aqui a gente tem o incremento de velocidade. Tá falhando. O incremento de velocidade perturbador sobre o satélite, ascensão reta do nó ascendente e inclinação. Aí, Matheus, quando você disse para mim que estava dando bastante trabalho, o seu trabalho, porque tinha que simular uma por uma, e eu falei que eu te entendia, era por causa disso. Dessas figuras e das outras que vocês vão ver mais para frente. Cada bolinha dessas é uma simulação com uma condição inicial dentro disso aqui. Essa e essa. Depois essa e essa. E assim vamos. Então, cada bolinha é uma simulação que eu tenho que ir lá no programa, colocar a condição inicial, dar play, salvar os resultados, trocar a condição inicial, dar play, esperar simular, salvar os resultados e assim vai. Então, com isso, a gente conseguiu fazer um mapeamento de todas essas perturbações ao redor de Marte. Então, aqui estão as perturbações devido ao potencial gravitacional de Marte, aqui de Phobos e aqui de Deimos. Aqui, a perturbação devido à atração gravitacional do Sol e aqui, devido à pressão de radiação solar. Vou voltar um slide, porque eu quero chamar a atenção de vocês para a ordem de grandeza dessas perturbações. Guarda isso. Então, para o satélite ao redor de Phobos, essa é a perturbação devido ao potencial gravitacional de Marte, de Phobos, de Deimos, pressão gravitacional do Sol e pressão de radiação solar. Esse é o mapeamento para um satélite ao redor de Phobos. Olha essa magnitude, satélite ao redor de Phobos, olha a magnitude da perturbação de Marte e olha a magnitude da perturbação de Phobos. Isso vai dar problema. E ao redor de Deimos, perturbação devido a Marte, perturbação devido a Phobos, perturbação devido a Deimos. Vamos olhar de novo para a magnitude da perturbação devido a Marte, num satélite ao redor de Deimos. E a perturbação devido a Deimos. Sol e pressão de radiação solar. Com esse mapeamento, a gente consegue detectar que existem, para todos os casos, órbitas mais perturbadas e órbitas menos perturbadas. Isso é muito importante quando você está projetando uma missão. Você saber qual é a melhor condição inicial para você colocar o satélite e ele sofrer menos impacto das perturbações. Porque se ele sofrer impacto de perturbação, como o nosso satélite vai sofrer, a gente precisa de combustível para corrigir isso. Ou a gente pode nem conseguir completar a missão. E aí é importante, então, que essa análise seja feita. A gente vê que, para o caso da trajetória ao redor de Marte, essas condições iniciais são as condições iniciais das órbitas da órbita mais perturbada. Essas aqui são as condições iniciais da órbita menos perturbada. Para o caso do satélite ao redor de Phobos, a mais perturbada e a menos. E ao redor de Deimos, a mais perturbada e a menos perturbada. Então, com isso, a gente fez um mapeamento dessas perturbações ao redor da superfície dos três corpos. Ah, é muito importante. Vocês podem estar se perguntando assim, nossa, o satélite toma uma porrada de 100 metros por segundo quando ele está orbitando Deimos, por exemplo? Não, desculpa, esqueci de falar uma coisa muito importante. Aqueles gráficos, eles são do somatório. Então, eu peguei a cada passo da simulação, qual foi a porrada que o satélite levou e somei ao longo de uma órbita ao redor do corpo. Uma órbita ao redor de Marte, uma órbita ao redor de Phobos e uma órbita ao redor de Deimos, tá? Então, quando eu coloquei lá 100 ou 50 ou qualquer número que seja, é o somatório de
todos os incrementos de velocidade que o satélite sofreu ao longo de uma órbita, tá bom? Agora, aqui tem qual é esse incremento de velocidade perturbador devido a Marte, Phobos, Deimos, Sol e pressão de radiação solar a cada instante de tempo, a cada passo de simulação. Aí sim a gente consegue ver qual é o impacto que o satélite está sofrendo devido à perturbação para cada instante. Então aqui tem Marte, eu já falei, né? Phobos, Deimos, Sol e pressão de radiação. Olha que bonitinho quem está fazendo a matéria de constelações comigo e com o Wheeler. Aqui, ó, pressão de radiação solar, 0. O que significa? O satélite não estava recebendo a radiação solar, ele está escondido. Ele não estava sendo atingido pela radiação do Sol. A gente discutiu isso, não sei se na aula dessa semana ou da anterior. Bom, então, a gente viu que o potencial gravitacional de Marte é a perturbação mais brusca e que mais causa perturbação na órbita do satélite. Então, a gente decidiu fazer um estudo bem específico dela e bem detalhado sobre essa força perturbadora. Então, para isso, a primeira coisa que a gente fez foi decidir como que a gente ia variar a altura do satélite. Por quê? Marte e o satélite está aqui. A distribuição no uniforme de massa de Marte afeta o satélite quando ele está aqui pertinho muito, bastante. Só que conforme o satélite vai subindo, essa distribuição não uniforme de massa vai tendo menos efeito. E o satélite, conforme vai subindo, Marte pro satélite vai se aproximando cada vez mais de uma esfera perfeita. Então, essa irregularidade vai sendo cada vez menos significante para o satélite quando ele estiver lá em cima. Então, o que a gente pensou? Aqui perto, é importante a gente fazer pequenas variações. Só que aqui em cima, para mim não é importante fazer pequenas variações, porque não vai mudar. A perturbação que ele sofre aqui e a perturbação que ele sofre aqui, longeão, né? Estou querendo dizer, é pequena a diferença. Então, a primeira coisa que a gente fez foi descobrir como que varia a perturbação do satélite devido a Marte em função da altitude. E aí a gente encontrou essa curva aqui. Então, essa curva aqui, ela foi obtida através de simulações. E aí a gente assemelhou essa curva a essa curva. Só que essa curva aqui, ela é a curva desta equação. Então, a partir desta equação, que é a equação dessa curva, que se assemelha a essa curva, a gente decidiu quais seriam as altitudes que a gente ia trabalhar, que a gente ia estudar. O nosso ponto de partida foi 50 quilômetros. Por que a gente não colocou ali um satélite a 5 quilômetros ou a 10 quilômetros, bem pertinho, como se ele estivesse levantando voo de Marte, sei lá? Por que a gente não fez isso? Porque abaixo de 50 quilômetros existem outras perturbações significativas atuando no satélite, tipo arrasto atmosférico, por exemplo, que não estavam no escopo do nosso trabalho. Então, a gente colocou de 50 quilômetros para cima, porque a partir de 50 quilômetros, albedo, essas perturbações, elas são negligenciáveis. Então, assim, ficou mais certa a nossa análise. De novo, para cada altitude, a gente variou a ascensão reta do nodo ascendente de 0 a 180, e para cada ascensão reta do nodo ascendente, a gente variou as inclinações de 0 a 90. E o resultado do somatório da força perturbadora, agora a força, sobre o satélite devido ao potencial gravitacional de Marte para 50 quilômetros, e cada uma daquelas condições iniciais é uma bolinha aqui. 50 quilômetros, 407, 877, e dessa forma a gente fez um mapeamento de todo o potencial gravitacional ao redor da superfície de Marte em função da altitude do satélite. As demais altitudes, e aqui eu coloquei todas, para mostrar que conforme a gente vai subindo o satélite, vai começando a perder a diferença entre a magnitude da força perturbadora em cada caso. 50 quilômetros, como é diferente? Tipo, essa condição inicial dessa, conforme a gente vai subindo, vai se aproximando
porque, como eu disse, a distribuição do uniforme de massa vai ficando cada vez mais irrelevante, porque o satélite vai se aproximando cada vez mais de uma esfera, o Marte vai se aproximando cada vez mais de uma esfera perfeita para o satélite. E aí, a gente fez um estudo também da contribuição de cada termo dos harmônicos esféricos. Eu falei para vocês que a gente pegou essa equação aqui, e no nosso modelo a gente fez uma expansão até grau e ordem 80, né? Então, tá aqui o incremento de velocidade perturbador para cada termo no eixo X do satélite, no eixo Y e no eixo Z. Aqui, essa primeira bolinha é para grau e ordem 1. Então, a gente vai colocar aqui M igual a 1 e L igual a 1. Ah, mas o L aqui está igual a 2. É porque a gente tirou aqui o GM sobre R, é matemática só manipulou diferente a equação. Mas aqui, para M igual a 1 e L igual a 1, é movimento kepleriano. Livre de perturbação, tudo perfeito. Agora aqui, ó o J2. Que a galera que é engenheira adora, né, usar nas simulações. Por que é uma boa aproximação, em alguns casos, vocês usarem só o J2? Porque olha para ele e olha para todos os outros até 80. Ele é o que causa mais perturbação na maioria dos corpos. Na maioria dos corpos. E aí, para você saber se ele é realmente o mais relevante, você precisa olhar a ordem de grandeza dele. Ele é uma constante que cada corpo tem a sua, e que define a distribuição de massa. Então, você tem que olhar a ordem de grandeza e ver se ela é muito maior do que as outras. Quando eu falo aqui de J30 e C3030, por exemplo, nesse caso, eu estou falando só dele. Eu estou excluindo a contribuição dos outros termos, do 29 para baixo. Eu não estou falando de somatório, como aqui. Nas simulações, quando eu falo que eu usei a expansão até 80, eu considero tudo, do 80 para baixo. Todo mundo, todos os termos somados. Nesse caso, a gente excluiu e fez a contribuição de cada termo separadamente. E aí a gente vê, que eu falei para os meninos, para vocês, Matheus e Felipe, que é assim, né? O comportamento. Eu não posso afirmar que eu vou truncar a minha expansão em grau e ordem 10. Porque o 11 pode ser mais ou menos significativo, é uma bagunça, ó, não é linear, não fica decaindo bonitinho conforme eu aumento o valor de grau e ordem, vai caindo, então chega uma hora que eu posso truncar a minha expansão, porque fica insignificante. Não, é uma bagunça, eu não sei se o termo superior é mais ou menos importante que o termo inferior. Então, é sempre muito importante a gente usar a máxima precisão dos nossos modelos. Por esse motivo que eu usei a máxima precisão dessa expansão. Aqui, o incremento de velocidade perturbador para grau e ordem 2 em cada um dos eixos, para as minhas altitudes. Ó a diferença para o eixo X, Y e Z a 50 km. Ó a diferença para o eixo X, Y e Z a 30 mil quilômetros. De novo, falamos que conforme o satélite vai subindo, mais Marte se assemelha a uma esfera perfeita, então mais a distribuição dele de massa vai ser perfeita. E aí, a perturbação em cada um dos 3 eixos vai ficando cada vez mais parecida. E aqui, separadinho, o incremento de velocidade perturbador sobre o eixo X, Y, Z, a cada instante de tempo, já que nos gráficos das bolinhas azuis, a gente estava falando de somatório. Bom, agora eu vou contar a verdade para vocês da minha tese de doutorado. Quando surgiu esse tema, eu não fui fazer primeiro esse estudo do potencial gravitacional de Marte, que foi longo, foi árduo esse estudo. Eu já modelei o método dos poliedros, o método das concentrações de massa, já joguei o satélite lá em órbita em Phobos e quis ser feliz. Foi isso que eu fiz. Só que dá uma olhadinha nisso. Olha o raio médio de Phobos, 11 quilômetros. Dá para atravessar Phobos correndo. Olha a massa de Phobos, da ordem de 10 a 16. A massa de Marte é da ordem de 10 a 23. Semeixo maior de Phobos, 9 mil quilômetros. Está muito perto.
Diferença significativa de massa, um corpo orbitando muito perto. Alguns casos de algumas tentativas de orbitar Phobos. Semieixo maior 11, inclinação 45, ascensão reta do nodo ascendente 30 graus. O satélite começa aqui. Ele vem, começa a orbitar, ó, ele vai dar a volta em Phobos bonitinho. Aí a gente tem a esperança que ele vai lá para trás de Phobos, né, para fechar aqui a órbita. Acontece alguma coisa muito louca, ele desvia e colide em Phobos. Aqui para a gente enxergar melhor o gráfico do semieixo maior, mas olha o gráfico da excentricidade. Para quem não sabe, excentricidades próximas de zero são órbitas próximas de órbitas circulares. Quando as excentricidades se aproximam de 1, são órbitas se aproximando de órbitas hiperbólicas. Órbitas hiperbólicas, elas não são fechadinhas, né? Órbita hiperbólica, o satélite escapa, ele vai embora. Olha o que aconteceu com a excentricidade. Foi de 0, aí foi subindo, chegou perto de 1, no momento que eu achei que o satélite ia escapar e ir embora, aí começou a descer, aí eu falei, ah, pronto, agora ele vai voltar e vai fechar a órbita. Não, aí colidiu. Peraí, que eu me embananei aqui. Aí teve um momento de colisão. Mas para mim o mais impressionante é o que essas perturbações fazem com o plano orbital do satélite. Olha a inclinação. Ela foi de 45 para 130 em uma órbita. E aí, para quem não conseguiu enxergar a colisão, olha o gráfico da altitude com relação a Phobos. Ele está orbitando, bonitinho, né? Aí ele começa a se afastar de Phobos, a altitude começa a subir. Aí eu achei que ele ia embora, ó, foi no momento de excentricidade quase igual a 1, achei que o satélite ia escapar e a gente ia perder. Aí ele começou a descer de novo, mas desceu tanto, e aí chegou no 0. Altitude 0, colisão. Caso 2. Esse foi muito louco também. O satélite já começou a ir embora. Não teve nenhuma tentativa, nenhum quase, nem começou com uma possibilidade de órbita. Tava indo embora, achei que estava tudo perdido, daí ele começou a voltar. Aí o satélite começou a voltar, aí ele começou a orbitar Phobos, ó. Começou a orbitar, foi lá para trás, eu achando que ia dar tudo certo, pá, colisão, não teve jeito. Mas pelo menos, girando essa figura, a gente encontrou uma órbita super fofinha em formato de coração. Pelo menos, né? Essas foram as condições iniciais desse caso 2. E aqui os gráficos. Semieixo maior, olha a excentricidade. Foi subir, estava em 0, órbita circular, bonitinha. Foi subindo, aproximou de 1, achei que ia escapar, que o satélite ia embora, foi aquele momento da curvona, aí começou a descer, de novo. Começou a descer, eu achando que estava tudo bem, que ia voltar para uma órbita circular, daí começou a subir loucamente de novo e colidiu. Loucura no plano orbital de novo, começamos em 45 graus, subiu, desceu, faz uma doideira no plano orbital desse satélite. E a altitude, estava orbitando, bonitinho, aí foi embora, aí desceu, se aproximou de novo, achei que ia orbitar, começou a subir, desceu de novo, pá, colisão. Então, caso 1 e caso 2, colisão. Caso 3, tá orbitando, tudo bonitinho, achando que tudo ia dar certo. Quando faltava pouco para ele começar e voltar lá para o lado de trás, escape. Acho que foi um momento que Marte se aproximou muito dele e capturou, roubou. A atração gravitacional foi muito intensa e aí roubou o satélite para essas condições iniciais. Semieixo maior. Tchau, satélite. Ai, aqui era para tal da... Ah, não. Aqui era para tal da excentricidade. Desculpa, gente. Mas ela estava em 0 e foi crescendo loucamente até chegar em 1, onde é o momento que a órbita hiperbólica escapou. Loucura no plano orbital. Altitude estava próximo do satélite. Aí começou a subir e foi embora. Então aqui eu só mostrei 3 casos, mas lá no trabalho de doutorado a gente simulou uma infinidade de casos, muitos casos. A gente fez uma análise matemática com relação à esfera de influência também, que está discutido na tese e tudo mais. Se alguém tiver interesse, depois a gente discute. Mas aí com isso a gente chegou à conclusão
que sem o uso de um sistema de controle, sem o uso de propulsores, não é possível orbitar Phobos. Aí eu achei que meu mundo ia acabar, que eu não tinha mais tese de doutorado, que tudo tinha ido por água abaixo. E aí a gente foi estudar a parte do potencial gravitacional de Marte, que foi, na verdade, a primeira que eu apresentei. Mas a gente só fez esse estudo árduo para entender essa força louca que atua sobre um satélite ao redor de Phobos e de Deimos, depois que a gente viu na prática que não era possível. Mas aí depois a gente viu que não orbitar Phobos também é um resultado, né? Foi decepcionante no começo, mas depois eu me acostumei com a ideia. Aqui para o caso 1, potencial gravitacional de Phobos, a força, caso 1 onde há colisão. Ó, tá tudo bem no momento de aproximação, ápice da perturbação, colisão. Então, força por tempo. Caso 1 e caso 2, né, que são bem parecidos. E caso 3, tá ali uma força atuando sobre o satélite, força por tempo também, uma força atuando sobre o satélite, conforme ele vai se afastando, a força de Phobos sobre ele vai tendendo para zero. Bom, mas eu queria me aproximar de Phobos, de qualquer jeito. Esse era o objetivo do meu doutorado desde o começo. Se vocês lerem a minha proposta, na minha proposta de doutorado eu afirmava que eu ia orbitar Phobos. Então, depois do desespero, a gente começou a procurar estratégias, então, para orbitar essa Lua, porque de algum jeito tinha que dar. Qual foi a nossa ideia? Quem estava causando, quem estava atrapalhando tudo era o potencial gravitacional de Marte. A gente viu lá atrás a diferença de perturbação, né, entre os corpos. Mas Phobos orbita Marte. Então, qual foi a nossa ideia? A gente colocar o satélite, em vez de orbitando Phobos, a gente colocou o satélite orbitando Marte, mas com as condições iniciais de Phobos e muito próximo de Phobos. Então tá aqui Marte, aqui tá Phobos e o satélite. Coloquei eles dois juntinhos, e aí é como se o satélite fosse ficar junto com Marte. Junto com Phobos, desculpa. E aí ia ficar próximo. Se eu excluir, não considerei a perturbação devido ao potencial gravitacional de Marte. Ó, Phobos e o satélite. Ele fica para sempre. Lindo e maravilhoso. Só que Marte existe, né? E a gente já viu que Marte causa. Aqui, desculpa, Marte, uma linha é Phobos e uma linha é o satélite. Então, estão aqui juntinhos, os dois orbitando Marte, e o satélite pertinho de Phobos. Então, beleza, conseguimos deixar ali perto, né? Só que a perturbação do potencial gravitacional de Marte é muito intensa. Olha o que acontece com o satélite 5 dias, 30 dias e 100 dias. Por um tempo, eles ficam juntos. Depois vai embora. Por um tempo, eles ficam juntos. Depois, a atração gravitacional de Marte é tão intensa que ela atrai o satélite. E o satélite se afasta de Phobos. Mesma coisa para 100 dias. Por um tempinho, eles ficam juntos. Depois, o satélite vai embora. E eu fiz 1 milhão de simulações, e 1 milhão de estudos matemáticos, e 1 milhão de possibilidades, e não tem jeito, gente, não tem o que fazer. Coloquei aqui a altitude do satélite com respeito a Phobos, ao longo do tempo, para o caso de 100 dias. Ó, por um tempo eles ficam perto, mas devido ao potencial gravitacional de Marte, Phobos vai embora. Se afasta de... o satélite se afasta de Phobos. Aqui, o incremento de velocidade perturbador devido a Phobos, ó, quando eles estão pertinho, depois tende para zero porque o satélite vai embora. Marte bombando o tempo inteiro, né? Potencial gravitacional de Marte. E aí a gente fez um teste usando o sistema de controle e viu que dá certo. A hora que a gente ligou o sistema de controle e acionou os propulsores, ele realiza uma manobra de correção. E o satélite fica lá perto de Phobos pelo tempo que eu quiser, pelo tempo que eu mantiver os propulsores ligados. Distância entre satélite e Phobos e tempo. Ó, fica lá orbitando para sempre com o uso de sistema de controle. Nesse momento aqui, eu liguei o propulsor nesse tempo e desliguei nesse tempo. Antes, caos, semi-eixo maior,
por tempo. Antes, caos. Liguei o sistema de controle, fica tudo bem. Desliguei, caos de novo. Excentricidade, mesma coisa. Inclinação, mesma coisa. Tem para todos os elementos orbitais, tá? É que eu só trouxe esses 3. Aqui, o empuxo aplicado sobre o satélite no momento que eu liguei os propulsores. Então, estava desligado, liguei, ele controlou, depois desliguei, vira aquele caos de novo. Trajetórias na vizinhança de Deimos. Se Phobos tinha 11 quilômetros, né? Imagina Deimos que tem 6. A massa, a ordem de grandeza de Phobos é 16, de Deimos é 15, de Marte é 23. Então, não preciso nem mostrar, né, que não dá certo também orbitar Deimos. Para ser sincera, eu até tinha uma esperança, porque como o Deimos está mais longe, tá a 23 mil quilômetros e Phobos está a 9, eu pensei, será que dá? Mas não dá. Aí a gente fez aquela estratégia de colocar o satélite orbitando Marte, mas com as mesmas condições iniciais de Deimos. Ele fica por 5 dias, 30 dias e 100 dias, ele fica por um tempo, depois vai embora. Para 100 dias, ele fica próximo de Deimos por um tempo, mas depois ele vai embora. Bom, aí para finalizar, a gente tinha conseguido então aproximar, né, o satélite de Phobos e de Deimos por um tempinho. Não dá para fazer grandes missões e tudo mais sem o uso de sistema de controle, mas dá para fazer alguns experimentos, dá para tirar foto. Não é inútil, vamos dizer assim, essa abordagem. Mas existe, a gente pesquisou uma manobra que chama Double Resonant Orbits. Ela é bastante eficiente se você tiver os corpos em ressonância. E o tempo de órbita de um ao redor de Marte, de Phobos, é proporcional ao tempo de órbita do outro satélite. Então, Phobos e Deimos estão em ressonância, o período de orbital deles é ressonante ao redor de Marte. Ele é proporcional. Então, com isso, nesse tipo de caso, a gente consegue aplicar essa estratégia de DROs. O que é essa estratégia? O periápside da DRO é igual ao semieixo maior de Phobos e o apoápside da DRO é igual ou maior ao semieixo maior de Deimos, tá? Com algumas equaçõezinhas da dinâmica orbital, a gente encontrou as condições iniciais do satélite para dar certo isso aqui. E o que eu quero com isso? Eu quero causar uma aproximação numa cadência... Eu queria regular, mas Marte não deixa, né? Numa cadência quase regular. Então, o satélite vai lá, quando ele estiver no periápside, ele se aproxima de Phobos. Quando ele está no apoápside, ele se aproxima de Deimos. E aí ele fica, aproxima de Phobos, de Deimos, de Phobos, de Deimos. Por que a gente também quis fazer isso? Porque até então, na bibliografia, a gente só tinha encontrado trabalhos só abordando Phobos ou só abordando Deimos. E aí, dessa forma, a gente deu uma contribuição de um trabalho que olha para as duas luas ao mesmo tempo. Então, foi uma forma de fazer alguma coisa diferente. Então, tá aqui. A órbita rosa é a órbita de Phobos. A órbita vermelha é a órbita de Deimos. E a órbita azul é a órbita do satélite. Então, ele começa aqui perto de Phobos, com essas condições iniciais. Ela é uma órbita bem excêntrica. Com essas condições iniciais, o satélite vai lá, se aproxima de Deimos. Depois ele continua, se aproxima de Phobos. Depois ele continua, se aproxima de Deimos, e de Phobos, e de Deimos, e assim por diante, se Marte não existisse. Então, a altitude do satélite com respeito a Marte e a perturbação devido a Marte. Então, aqui a gente tem a altitude em função do tempo e a perturbação em função do tempo. A distância com relação a Phobos, a gente vê que existem distância com respeito ao tempo. Existem momentos de aproximação, ele começa bem pertinho de Phobos, depois ele vai parar lá em Deimos, depois ele se aproxima de Phobos de novo, distancia. Tem alguns momentos de aproximação, estão vendo? Entre o satélite e Phobos. A gente queria que fosse uma cadência regular, essa aproximação fosse algo regular, mas o potencial de Marte não deixa, e aí faz essa baguncinha que a gente está vendo aqui.
Aqui a distância com relação a Deimos, ó, ele começa longe de Deimos, depois ele se aproxima, daí fica longe, aí se aproxima. Então, tem também momentos de aproximação entre o satélite e Deimos, segundo essa abordagem, e considerando todas as perturbações envolvidas num grau assim super satisfatório de precisão, as perturbações, os modelos de perturbações. A gente fez algumas possibilidades de variação. A gente variou a inclinação e a excentricidade. A faixa que a gente fez essa variação de inclinação de excentricidade foram faixas que a gente pesquisou e viu como aceitáveis para uma missão que vise orbitar Phobos e Deimos. A gente viu quais eram, o que era aceitável para que estivesse próximo e visível e numa posição privilegiada para fotografar e tudo mais, e fizemos uma variação dentro dessa margem para ver o comportamento, o mapeamento da perturbação sobre esse satélite. Aqui é de todas, tá bom? De todas somadas. Marte, Phobos, Deimos, Sol, pressão de radiação, todo mundo. Quando a gente adota valores menores do que o E que a gente encontrou nas equações e usou como condição inicial perfeita para fazer a aproximação perfeita entre o satélite e as luas, quando a gente encontra valores menores de E, ó, o satélite ele não está colado em Phobos, então a aproximação é menor. E aqui também, a aproximação é menor. Mas a órbita acaba sendo menor, e aí o consumo de combustível é menor. Então, dependendo dos objetivos da sua missão, se você estiver precisando economizar e esse tipo de aproximação for suficiente, é uma boa. Para valores maiores do que o E que a gente encontrou ali como condição inicial perfeita, ele não aproxima tanto de Phobos no começo, mas ele cruza 2 vezes com Deimos. Então, tudo depende do objetivo da sua missão. Aí, essa análise aqui tem que ser feita sempre em função do objetivo da sua missão. Bom, então, para concluir, a gente fez um mapeamento do campo gravitacional de Marte, de Phobos e Deimos, em função da variação da altitude, da inclinação e da ascensão reta do nó ascendente. Com isso, a gente viu que o potencial gravitacional de Marte é arrasador, domina tudo, não tem para nenhuma outra força perturbadora, é ele que acaba com tudo. A gente estudou trajetórias ao redor de Phobos. Presta atenção, eu não falei órbitas ao redor de Phobos, porque eu não consegui fechar uma órbita ao redor de Phobos, sem o uso de propulsores. Então, só trajetórias ao redor de Deimos e manobras de aproximação. Aí você pode me perguntar assim, ué, Eliana, você falou aqui, nesse estudo, que você colocou o satélite uma órbita em volta de Phobos. O que você fez, então? Na verdade, nesse caso específico, como eu queria só quantizar um número, eu incluí a perturbação de Marte, então eu calculei essa perturbação, mas eu não deixei ela atuar sobre o satélite. Então, com isso, o satélite conseguiu dar uma órbita, fechar uma órbita. Eu sabia qual era a porradinha que ele estava levando de força perturbadora, mas eu não deixei essa força tirar ele do lugar. Por isso que a gente conseguiu fazer esse primeiro estudo. E é isso. Muito obrigada. Esse foi meu trabalho de doutorado, uma parte dele, né? E espero que agora a gente consiga conversar sobre ele. Alguém tem perguntas? Oba! Não, nem pergunta. Nossa, achei muito legal o trabalho. Que bom! Aqui, muito bonitinho. Gostoso ver um trabalho já fechado de vez em quando, né? Que já vê os resultados, já vê que dá para chegar a uma conclusão, né? Nem se a conclusão não for aquilo que você planeja, né? Mas sim, até agora ele também só trabalha em andamento, né? Então foi o primeiro trabalho que a gente viu fechado, né? Então acho que foi bem legal, assim, ver. E a apresentação foi muito didática, então agradeço e parabenizo. Eu só queria entender, é mais curiosidade mesmo. Então, assim, o objetivo inicial é fazer os satélites em torno de Phobos e de Deimos, né? Não era em torno de Marte, era só em relação nas luas. Isso, meu objetivo é as luas. A minha dúvida no sentido, assim, é que você não, obviamente você não colocou contextualização, né? Mas foi um estudo mais teórico mesmo, ou você conseguiria vislumbrar alguma aplicação real, assim, algum payload para poder... O porquê desse estudo, vamos dizer assim? Eu amei sua pergunta.
quando a gente estava nessa fase de decidir o que a gente ia fazer no doutorado, eu fui para um congresso nos Estados Unidos, no Texas, e reunia os principais caras de dinâmica orbital e de espaço e tudo mais. E ali eu fiquei sabendo que eles juntaram, não com a gente, assim, juntaram entre eles, fiquei sabendo de fofoquinha de coffee break, sabe? Que eles juntaram as principais agências do mundo e eles, o nosso mundo científico decidiu que ia mandar uma missão tripulada para Marte. Sei lá eu, daqui quantos anos, e aí muita gente está sendo contra por conta da pressão de radiação solar, dos ventos solares, coisas que atrapalham, mas eles decidiram isso, que eles vão mandar uma missão tripulada para Marte, e aí eles dividiram as tarefas. E a tarefa da Agência Espacial Japonesa, da JAXA, não sei como fala, é mandar uma missão, um satélite para Phobos e Deimos. E isso foi bem na época que eu estava para definir o meu trabalho de doutorado. Então a gente aproveitou a onda, surfou na onda e quis aproveitar essa oportunidade. Foi por isso que foi esse objetivo. Mas você consegue deslumbrar uma aplicação, assim, seria mais puro científico mesmo, tirar foto? Eu acho que todo mundo tem interesse em desvendar o universo, né? Em conhecer todos os... Mas eu acho que é mais científico, sim. Eu acho que é mais científico. E aí eles fizeram vários degraus, né? Para a gente conseguir chegar numa missão tripulada, primeiro a gente tem que fazer isso, depois fazer isso, depois fazer isso. E aí um dos degraus é mandar uma missão para Phobos e Deimos. Não precisa, pode ser usando esse quasi-orbits, que foi o que eu simulei, né? Que é a estratégia de você colocar o satélite, na verdade, próximo da Lua, mas orbitando Marte. Enfim, não sei qual abordagem eles vão utilizar na prática, mas é só científico. É por conta dessas missões, desses projetos de missões futuras. Ah, legal. E como seria essa satelização, assim? Seria a partir de Marte ou seria a partir daqui mesmo? Como é que faria esse satélite chegar lá, vamos dizer assim? A gente tem uma parte disso na minha tese. Tem uma manobra que sai da Terra, vai para Marte e vai para as luas. Aí eu não sei, na prática, o que eles vão optar por fazer, porque aí eu acho que tem que ser uma pesquisa só disso, para você avaliar todas as possibilidades e tudo mais. Mas se alguém quiser fazer, gente, estamos aí. A minha parte é mais curiosidade mesmo. Eu também não sei o que é o ômega, ascensão e blá, 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 blá. Posso te mostrar? Porque eu separei uma figura esperando essa pergunta. Claro. Peraí. Se alguém mais não souber o que ela está falando, a inclinação e a ascensão reta do nó ascendente, que eu fiquei batendo na tecla a apresentação inteira, né? Peraí, deixa eu achar. Tá vendo, né? Sim, tô vendo. Aqui está a órbita do satélite. Aqui está esse cinzinha, é o plano de referência. Então, o plano de referência para o caso da Terra ou para o caso de Marte, normalmente é o plano do Equador. Aí você fala, ué, mas Marte tem Equador? Não, a gente foi lá e colocou o Equador onde a gente achou que era positivo para a gente colocar. Então, a inclinação é esse ângulo aqui entre a órbita do satélite e o plano de referência, no caso, o plano do Equador. Essa interseção aqui, ó, é o nó do ascendente. E aí tem essa linha da interseção entre os dois planos. E aí esse ângulo é a longitude do nó do ascendente. É ascensão ou longitude ou ascensão reta do nó do ascendente, é o mesmo nome. Deu para ver? Deu. Seria quando fosse o ângulo da projeção, né? Vamos dizer assim. Isso. Passo pro próximo. Mais alguém? Eu vou ter que fazer chamada oral igual o Willer faz? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu gostei muito da apresentação e eu gosto muito de física, então eu gostei muito da apresentação e achei muito didático, deu pra entender bem tranquilo. Eu fiquei só com uma pequena dúvida, assim, não é nenhuma dúvida da apresentação, é mais do modelo lá de poliedros, para aquela potencial gravitacional que você falou. E eu não desconheço esse modelo, assim, nunca vi.
Achei interessante, sim. Eu queria, tipo, qual seria o funcionamento matemático, sabe? Eu não consigo visualizar fácil. Então, se você pegar a modelagem matemática mesmo, ele é com integrais e tudo mais. Tipo, a raiz, assim, o originalzão, sabe? Então, é como se você fosse dividir o seu corpo, que ele é não esférico, que ele é totalmente irregular, em pequenos poliedrinhos. E aí, por essa integral, você faz o somatório desses pequenos poliedros. Mas no meu simulador, assim, no modelo que eu usei, aí eu não usei essa integral. Eu usei essa tabela da NASA que dividia e calculava o potencial de cada um dos poliedros e fiz um somatório mesmo para cada passo da simulação. Deu para entender, pelo menos por cima? Mas eu posso te mandar bem bonitinho um material sobre isso, se você quiser. Tá certo. Mas eu acho que deu pra entender, sim. Obrigado, Liana. De nada. Mais alguém? Oi, Liana, Cabral aqui. Oi, Cabral, tudo bem? Então, tem uma pergunta. Eu acho que eu cheguei a ver uma vez essa sua apresentação. Sim. Ano passado, né? Eu acho. Aí foi na época que o Lucas estava, né? Eu acho que o Lucas estava trabalhando muito com você na otimização, né? Uhum. Enfim, muito legal de novo. Entendi um pouquinho mais, assim. Falta muito, assim. Mas acho que é um processo de aprendizado. Obrigado aí, parabéns novamente pelo trabalho, né? Minha pergunta é o seguinte, você comentou que a JAXA lá, a agência japonesa, né, teria alguma pesquisa nessa linha, né? Ele já tem alguma publicação, ou já tem algum projeto realmente, ou é mais um estudo teórico, né? Você chegou a ver alguma coisa? Tem publicação, tem projeto realmente, e aí eu mando no grupo para você ver. Teve um congresso depois que eu fui, depois de um tempo, tinha um japonesinho com uma super apresentação da JAXA. Uma super sobre isso. Uhum. E aí, eles estão bem adiantados mesmo bacana. nesse processo. Mas aí eu compartilho com vocês, sim. É um negócio que eu acho que a gente vai ver na prática. Não necessariamente o meu, mas eu acho que a pesquisa é assim, né? Cada um contribuindo, e mesmo que o meu não seja usado, ele contribui para que o que seja usado aconteça realmente. E eu acho que a gente vai ver, sim, essa missão realmente acontecer. Eu tenho bastante convicção disso. Legal. Você chegou a publicar sua pesquisa também em algum congresso, alguma coisa? Sim, em congressos e algumas revistas também. E aí tem revistas que demoram anos, né? E tem coisa ainda sendo analisada. Então, entendi. a gente fica a vida esperando algumas revistas publicarem nossos trabalhos. Tá. Tá bom, Liana. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém? Não? Nem ligar a câmera para falar um oi, assim? Oi, Liana. Oi. Peraí, deixa eu ligar. Oi, ligou, né? Ligou. Então, parabéns pelo trabalho, sensacional. Eu fiquei tipo assim, nossa, que da hora. Legal, né? Eu adoro essa parte. Eu fiquei conhecida como a menina de Marte. Tipo, toda a menina de Marte. A menina de Marte. A menina de Marte. Deixa eu te perguntar, não teria como usar alguma perturbação para tentar não necessitar de sistema propulsivo? Nesse caso ou na vida? Não, nesse caso. Não, porque Marte atrai o satélite, né? Não tem jeito, ele rouba o satélite de... Você sabe o que é esfera de influência? Sim. Para quem não sabe... Mas a minha dúvida seria assim para... Não, pode falar, depois eu falo. Não, pode falar. A minha ideia seria assim, será que não tem como usar vento solar ou alguma coisa assim para tentar aumentar fazer a correção orbital? Entende? Entendo. Eu acho que não. Mas eu não tive tempo, né? De olhar para isso. E aí, para quem me conhece de dentro do ITA, sabe que agora eu mexo com outra coisa completamente diferente, infelizmente. Mas eu vou anotar essa sua sugestão para eu olhar para ela em alguma oportunidade, porque às vezes, né? Porque eu estava conversando com o Willer e uma das estratégias seria, claro que aí tem
é diferente, né? Porque é terra. Mas uma das estratégias do Itasat 2 era usar o arrasto diferencial para tentar fazer a correção por painel solar, né? Isso para o Itasat 2. Uhum. É claro que isso não daria certo em Marte, mas ou daria? Não sei. Não, acho que não. Acho que pela atmosfera, eu acho que não. Eu acho que deve ser bem diferente. Mas assim, sei lá, vento solar, porque acho que lá deve ter bem mais vento solar do que a Terra, né? Sim, sim. Ou não? Não sei, aí acho que tem que fazer essa análise, Thaís, aí eu não sei te responder, assim, mas eu acho que é uma coisa que é legal para as pessoas pelo menos olharem para isso, né? A galera que é entendida, fazer essa avaliação e ver se é possível, né? Sim. Vou atrás disso. É só que você tava falando e eu tava pensando, entendeu? Porque é um negócio recente que eu tô falando com o Willer, então eu falei assim, será que não tem como fazer alguma coisa assim? Mas maravilhoso o seu trabalho, sério, sensacional. Eu fiquei assim, nossa, que da hora. Parabéns mesmo. Eu gosto muito dele, de verdade. Eu vou anotar até essa sua sugestão, vou conversar com os meus orientadores e quem sabe, né? Aí eu te chamo. Nossa, imagina! Parabéns, Liana, sensacional mesmo. Mais alguém? Lorenzo, Lara, Alan? É incrível o trabalho, muito bom. Obrigada. Achei sensacional. Parabéns. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pontinhos lá nos gráficos, a quantidade de simulação que deve ter levado para fazer tudo aquilo. Eu tinha notado algumas dúvidas aqui, tinha feito uma listinha, mas acabou que estou respondendo todas elas enquanto apresentava. Então, estou sem nenhuma. Mas parabéns. Obrigada. Se tiver mais para frente alguma contribuição, pode falar. Como a Thaís, por exemplo. Então tá bom, gente. Se ninguém mais quiser falar nem oi, acho que a gente pode encerrar. Liana, acho que antes de encerrar, como pouca gente estava no início, acho que a gente podia apresentar o Alessandro e o Alan, né? Muito bem, Raquel, obrigada. Alessandro, você pode se apresentar para todo mundo? Verdade. Não estão te ouvindo, Alessandro, você tem que tirar o mute, provavelmente. Pronto. Bom dia a todos, meu nome é Alessandro. Eu sou da Marinha, tá? Eu tô no segundo ano de doutorado pelo ITA, né, na área de nanodispositivos em fotônica. Tá? A nossa ideia é acabar aplicando essa área em satélites, utilizando a comunicação óptica no espaço livre. Então, ou seja, né, é fazer link entre satélites, ou então satélite da estação de terra. Semana que vem a gente conversa isso aí com mais detalhes. Vou estar escalado aí para falar para vocês sobre o meu trabalho. Tá? Obrigado. Legal, Alessandro, obrigada. Alan, você pode se apresentar? Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Alan. Eu sou aí o membro mais novo do grupo de pesquisa do E2MOC. Eu sou aluno de engenharia espacial aqui da UFSM. Estou no último semestre, daí eu estou agora na parte do estágio. Daí eu vou começar a fazer estágio no CI. Aliás, já comecei a fazer estágio no CI remotamente. Espero estar aí em São José no início de novembro. Então eu vou trabalhar com o software do Free Flyer, que é um software parecido com o STK, e a gente vai analisar então algumas limitações, o que ele pode fazer, e comparar com o STK, né, as capacidades dele. É basicamente isso sobre mim. Também queria parabenizar a apresentação da Liana, achei bem interessante. Já que eu liguei a câmera e tudo mais, tenho uma pequena dúvida sobre o trabalho, sobre aqueles termos de J, né? Acho que são as constantes de Jeffrey. Não. No caso da Terra, eu acho que são, talvez. Eu lembro que tem os termos J1, J2, J4 para Terra. Sim, são, na verdade, eu não sei se eu conheço por outro nome, né? Pode ser também. Mas quando a gente expande o potencial gravitacional de um corpo em harmônicos esféricos, a gente precisa, para aquele corpo, dessas constantes, desses J's e desses C's.
que a gente chama de coeficientes harmônicos esféricos. Eu nunca ouvi esse termo, então pode ser que seja e eu que não conheça. Aí, se você descobrir, você compartilha lá no grupo para todo mundo saber. Cada corpo tem o seu valor, o valor da sua constante, de J's e de C's. Conforme você vai expandindo o potencial gravitacional em mais termos, a precisão do seu potencial gravitacional aumenta. E aí você precisa desses valores que são tabelados a partir de missões reais que aconteceram ou de modelos matemáticos que já existem, e com isso você consegue calcular o potencial gravitacional. É que era uma dúvida que eu tinha. Essa mês passada eu fiz a primeira disciplina de mecânica de voo espacial, e aí o grande trabalho da disciplina era usar um foguete de sondagem brasileiro, o VSB-30, e tentar converter ele em um lançador de nanosatélites. Então esse foi o trabalho primordial da disciplina. E aí a gente tinha um modelo gravitacional que considerava essas constantes de Jeffrey, que a gente aprendeu constantes de Jeffrey. Que a gente usou ali na disciplina. A gente fez um modelo relativamente simplificado. Acho que a gente considerou até a constante J4 da Terra. E aí a minha pergunta era, você considerou até a J80, né? Isso. Então a princípio tem muita diferença. Depende do seu objetivo. Como o meu objetivo era estudar o potencial gravitacional, analisar e quantizar as perturbações, daí era muito importante eu usar a máxima precisão do modelo. Mas dependendo do seu objetivo, você viu aquele gráfico que estava o J2 num pico e depois vários assim? Então, dependendo de qual é o seu objetivo, só o J2 e o C22 já são suficientes. Então, tudo depende da precisão que você quer, do que você vai fazer e tudo mais. Não é uma regra. Mas se você estiver analisando perturbações e precisar realmente de um modelo preciso, aí você precisa expandir até bastantão. Eu tenho um aluno de iniciação científica que está trabalhando exatamente com isso, com essa expansão e analisando o que acontece quando a gente adota só o J2 ou quando a gente adota até o J80, por exemplo. Ele está fazendo um estudo bem específico disso. Provavelmente no ano que vem ele deve vir apresentar os resultados para a gente. Interessante. Ele faz esse estudo para a Terra também ou é outro corpo celeste? O dele eu acho que é para a Lua. Eu acho não, o dele é para a Lua. Ah, bom. Porque durante o mestrado eu iniciei esse trabalho, então eu já tinha meio que uma linha de partida, assim, para começar, sabe? Então a gente decidiu. Mas a minha ideia é fazer de todos os corpos do sistema solar. Fazer essa análise para todos os corpos do sistema solar. Bem legal. Queria parabenizar pelo trabalho mais uma vez. Eu achei bastante legal. E então, me despedir a todos aí e vamos trabalhar juntos aí por esse tempo. Com certeza. Então, obrigado a todos. Eu anotei aqui o Jeffrey. Eu vou procurar e a gente conversa. Eu converso no grupo com todo mundo depois, tá bom? Tá bom, tá certo. Mais alguém? Não? Então tá bom, pessoal. A gente se vê na próxima semana com a apresentação do Alessandro. Bom final de semana para todo mundo e bom feriado. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigado.